Você acorda no meio da noite com o coração disparado, pensando em tudo o que pode dar errado amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Sua mente cria cenários catastróficos em alta definição. Um filme de terror onde você é o protagonista e todos os piores resultados possíveis se tornam realidade. Você sente aquele aperto no peito, aquela ansiedade que paralisa, aquele medo do futuro que te consome mais do que qualquer problema real do presente. E aí você se pergunta, como as pessoas conseguem viver sem essa angústia constante? Como alguns parecem tão tranquilos diante da incerteza? A resposta está em algo que os filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos, uma verdade tão simples, mas tão poderosa, que pode libertar você dessa prisão mental. No vídeo de hoje, vou te mostrar o que os estoicos realmente ensinavam sobre o medo do futuro, e não é o que você imagina. Não é sobre pensar positivo, não é sobre negar a realidade, não é sobre se iludir achando que tudo vai dar certo. É algo muito mais profundo, muito mais prático e infinitamente mais libertador. Porque, meu amigo, o futuro que você tanto teme talvez nem exista da forma como você imagina. E quando você entender isso, quando realmente absorver essa verdade estoica, o medo vai perder o poder que tem sobre você. Está pronto para descobrir por que você está sofrendo por coisas que ainda não aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer? Então presta atenção, porque o que vou te revelar pode mudar completamente a forma como você vê o amanhã. Mas antes deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente essa verdade estoica sobre o medo do futuro. Havia um velho sábio chamado Lúcio que vivia em uma pequena vila no interior. Ele era conhecido por sua serenidade invejável, nunca parecia preocupado, nunca demonstrava ansiedade, mesmo quando tempos difíceis se aproximavam. Os vizinhos não entendiam como ele conseguia ser tão tranquilo. Um dia, uma grande seca ameaçou a região. As pessoas entraram em pânico, imaginando a fome, a miséria, a destruição de suas colheitas. Começaram a estocar comida, a brigar por recursos, a viver em constante terror do que estava por vir. Mas Lúcio continuava sua rotina normal, cuidando de sua pequena horta, conversando calmamente com os vizinhos, dormindo tranquilamente todas as noites. Um jovem chamado Tiago, consumido pela ansiedade, foi até Lúcio e perguntou: Mestre, como você consegue ficar tão calmo? Não vê que a seca está chegando? Não tem medo do que vai acontecer conosco? Vamos passar fome, vamos perder tudo. Lúcio parou de regar suas plantas, olhou para o jovem com aqueles olhos serenos e disse: Me diga uma coisa, Tiago. Você está com fome agora, neste momento? O jovem, confuso, respondeu: Não, mas vou estar quando a seca chegar e não houver comida. Lúcio sorriu e continuou: E você perdeu sua casa? Perdeu sua família? Está doente? Está machucado? Tiago balançou a cabeça. Não, mas posso perder tudo isso se a seca for muito severa. O velho sábio então disse algo que mudou para sempre a perspectiva do jovem. Então, você está sofrendo agora por algo que ainda não aconteceu. Você está vivendo hoje como se já estivesse no pior dia do futuro. Me responde. Quantos dias ruins você está vivendo? Que seria o dia da seca, ou todos os dias até lá preocupando-se com ela? Tiago ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Lúcio continuou: Eu não posso controlar se vai chover ou não. Não posso garantir que a seca não virá. Mas posso controlar como vivo hoje. Posso escolher sofrer uma vez se o problema chegar, ou sofrer 1000 vezes antecipando algo que talvez nem aconteça. E sabe o que descobri em meus anos de vida? A maioria das coisas que tememos nunca se concretiza, e das que se concretizam, raramente são tão terríveis quanto imaginamos. Semanas depois, choveu. A seca nunca chegou com a intensidade prevista. As pessoas da vila haviam passado semanas em agonia, brigando, estocando, sofrendo por antecipação. Enquanto isso, Lúcio havia vivido cada um daqueles dias em paz, aproveitando o sol, cuidando de seu jardim, conversando com amigos. Quando Tiago voltou para agradecer pela lição, Lúcio simplesmente disse: Mas e se a seca tivesse vindo de verdade?
então eu teria um dia difícil para enfrentar. Um dia. Você teve 30 dias difíceis preocupando-se com algo que nem aconteceu. Quem sofreu mais? A moral desta história é a essência do ensinamento estoico sobre o medo do futuro. Nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Agora vamos direto ao coração da questão. Por que você tem tanto medo do futuro? Porque seu cérebro é uma máquina de sobrevivência, programado por milhões de anos de evolução para prever perigos. Nossos ancestrais, que conseguiam antecipar ameaças. Aquele barulho estranho no mato podia ser um predador. Tinham mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante. Então, sim, ter algum nível de preocupação com o futuro faz parte da natureza humana. O problema é que vivemos em um mundo completamente diferente daquele para o qual fomos programados. Não há mais tigres dentes de sabre esperando para nos atacar, mas nosso cérebro continua funcionando como se houvesse e transforma cada incerteza do futuro em um tigre imaginário. Os estoicos entenderam isso de uma forma brilhante. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo que deveria estar gravado na mente de toda pessoa ansiosa. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Pensa nisso. Pensa em quantas vezes você já passou noites em claro preocupado com algo que no final nem aconteceu. Quantas vezes criou cenários catastróficos na sua cabeça que nunca se materializaram. Quantas vezes você sofreu por antecipação algo que, quando finalmente aconteceu, se provou muito menos terrível do que você imaginou. Você está multiplicando seu sofrimento. Está vivendo o problema várias vezes na imaginação antes mesmo dele se tornar real, se é que vai se tornar. Mas aqui está a verdade que os estoicos pregavam e que vai soar dura no começo. O futuro não existe. Existe apenas agora. O futuro é uma abstração mental, uma construção da sua imaginação. Não é real. Nunca será real. Porque quando o que você chama de futuro finalmente chegar, ele será presente. E naquele presente, naquele agora, você terá todos os recursos que tem agora para lidar com o que vier. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre isso em suas meditações. Ele era o imperador de Roma, tinha literalmente o peso do império nas costas, tinha que lidar com guerras, traições, pragas, crises políticas. E mesmo assim, encontrou paz na filosofia estoica. Como? Focando apenas no momento presente. Ele escreveu: "Não deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará se tiver que encontrá-lo, com as mesmas armas da razão que hoje te servem no presente." Pensa na sabedoria disso. Você está preocupado com como vai lidar com algo que pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Mas quando esse momento chegar, você não será a mesma pessoa de hoje. Você terá aprendido coisas novas, terá mais experiência, terá recursos que ainda nem imagina. E mais importante, você lidará com aquilo no contexto real, com informações reais, não com as fantasias catastróficas que sua mente cria agora. O medo do futuro é sempre pior do que a realidade do futuro. Sempre. Porque o medo se alimenta da incerteza, preenche os espaços vazios com os piores cenários possíveis. A realidade, quando chega, é concreta. Você pode lidar com o concreto. É o abstrato, o imaginário, o que nunca chegou que te paralisa. Então vamos ao prático. Como você aplica isso na sua vida? Como você deixa de ter medo do futuro usando a sabedoria estoica? A primeira técnica é o que eles chamavam de ater-se ao presente. Quando você perceber que está ansioso com o futuro, pare e faça esta pergunta. Neste exato momento, agora, está tudo bem comigo? Não amanhã, não na semana que vem, agora. Neste segundo. Você está seguro? Está respirando? Tem um teto sobre a cabeça? Tem comida disponível? Na maioria das vezes, no presente real, está tudo bem. O sofrimento todo está na projeção mental do futuro. Então traga-se de volta. Quantas vezes for necessário, traga-se de volta ao agora. Epicteto ensinava aos seus alunos a fazer uma distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está.
E aqui está a verdade libertadora. O futuro não está sob seu controle. Você não controla o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Não controla a economia, não controla as ações dos outros, não controla acidentes, doenças, mudanças inesperadas. Nada disso está sob seu controle. E se não está sob seu controle, por que você está gastando sua energia mental se preocupando com isso? O que está sob seu controle é como você age agora, suas escolhas neste momento, sua preparação presente, sua mentalidade atual. Aqui vai um exercício estoico poderoso. Quando estiver com medo de algo no futuro, pegue papel e caneta e divida em 2 colunas. Na primeira, escreva o que está sob meu controle sobre essa situação. Na segunda, o que não está sob meu controle. Seja brutalmente honesto. Você vai descobrir que a maior parte das suas preocupações está na segunda coluna. E então a decisão é simples. Solte. Pare de carregar mentalmente o que você não pode controlar. Foque toda a sua energia no que você pode controlar agora, neste momento. Você pode não controlar se vai perder o emprego, mas pode controlar se está fazendo o melhor trabalho possível hoje. Pode controlar se está desenvolvendo novas habilidades. Pode controlar se está construindo uma rede de contatos. Vê a diferença? Mas tem algo ainda mais profundo que os estoicos praticavam, algo que parece contraditório à primeira vista, mas é incrivelmente libertador: a premeditação dos males. Sêneca e Marco Aurélio praticavam regularmente imaginar as coisas ruins que poderiam acontecer. Perder fortuna, perder status, perder pessoas amadas, enfrentar doenças, enfrentar a própria morte. Parece mórbido, não é? Parece que isso só aumentaria a ansiedade. Mas o objetivo era exatamente o oposto. Eles faziam isso de forma controlada, racional, não ansiosa. E se perguntavam: se isso acontecesse, eu conseguiria suportar? Eu sobreviveria? Como eu lidaria com isso? A resposta quase sempre era: sim, eu conseguiria. E essa prática mental tinha 2 efeitos poderosos. Primeiro, tirava o poder do medo. Porque quando você olha de frente para o que te assusta, quando você mentalmente ensaia lidar com aquilo, o monstro fica menor. Não desaparece, mas fica do tamanho real, não do tamanho exagerado que sua imaginação ansiosa criou. Segundo, te preparava emocionalmente. Quando e se aquilo acontecesse de verdade, você não seria pego completamente de surpresa. Você já havia processado mentalmente aquela possibilidade. Isso é completamente diferente da preocupação ansiosa. A preocupação ansiosa é descontrolada, repetitiva, emocional. A premeditação estoica é controlada, racional, preparatória. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Durante anos eu tive medo de falir, de perder tudo que construí. Esse medo me paralisava, me impedia de tomar riscos necessários, me mantinha acordado à noite. Até que comecei a praticar a premeditação estoica. Sentei e realmente imaginei: e se eu perdesse tudo? O que aconteceria? Eu morreria? Não. Eu ficaria na rua? Provavelmente não. Tenho família. Tenho amigos. Eu perderia minhas habilidades? Não. Elas estão na minha mente. Eu conseguiria recomeçar? Sim, já recomecei antes. E sabe o que aconteceu? O medo não desapareceu completamente, mas perdeu aquele poder paralisante, porque eu havia olhado para ele de frente e descoberto que o pior cenário, embora ruim, era algo que eu poderia suportar. Agora vamos falar de uma verdade brutal, mas libertadora. Você provavelmente vai enfrentar coisas ruins no futuro. Desculpa quebrar a ilusão, mas é a realidade. Você vai enfrentar perdas, decepções, dores, fracassos. Faz parte de ser humano. Nenhuma quantidade de pensamento positivo vai mudar isso. E sabe o que os estoicos dizem? Tudo bem. Não só tudo bem, mas isso é necessário. Marco Aurélio escrevia que os obstáculos são o caminho, que as dificuldades são o que te fortalece, o que te ensina, o que te transforma em alguém melhor. Então parar de ter medo do futuro
não significa acreditar que tudo vai ser perfeito. Significa aceitar que haverá desafios e confiar na sua capacidade de lidar com eles quando chegarem. Aqui está outra percepção estoica fundamental. Você está subestimando sua própria resiliência. Você é muito mais forte do que imagina. Olha para trás na sua vida. Quantas vezes você achou que não ia conseguir superar algo? Quantas vezes você pensou, dessa vez eu não aguento? E, no entanto, aqui está você. Lendo isso, você sobreviveu. Você superou. Talvez não da forma que planejou, talvez com cicatrizes, mas você passou. Os estoicos acreditavam profundamente na capacidade humana de adaptação e superação. Eles viam isso como uma virtude inata, algo que todos nós temos. E quanto mais você confia nessa sua capacidade, menos você teme o futuro, porque sabe que, venha o que vier, você vai encontrar um jeito de lidar. Tem uma frase de Sêneca que mudou minha perspectiva sobre o medo do futuro. Comece a viver imediatamente e conte cada dia separadamente como uma vida separada. O que ele está dizendo é, pare de viver no futuro. Pare de adiar sua paz, sua alegria, sua vida para quando tudo estiver resolvido, quando todas as incertezas desaparecerem. Porque esse dia nunca chega. Sempre haverá incertezas. Sempre haverá algo no horizonte que poderia dar errado. Se você condicionar sua paz à eliminação de todas as incertezas, você nunca terá paz. Então a sabedoria está em viver agora, em encontrar significado agora, em aproveitar o que você tem agora, mesmo que o futuro seja incerto. Vamos falar sobre algo que poucos discutem, o custo real do medo do futuro. Não é só a ansiedade, não é só a insônia, não é só o aperto no peito. O custo real é tudo que você deixa de fazer, de experimentar, de viver por causa desse medo. Quantas oportunidades você já recusou porque tinha medo do que poderia dar errado? Quantos relacionamentos você evitou porque tinha medo de se machucar? Quantos sonhos você enterrou porque o caminho parecia incerto demais? O medo do futuro te rouba o presente, te faz viver uma vida pequena, limitada, sempre dentro da zona de conforto, sempre evitando riscos, sempre escolhendo o seguro ao invés do significativo. Os estoicos não eram avessos ao risco. Marco Aurélio era imperador, comandava exércitos, tomava decisões que afetavam milhões de vidas. Sêneca era conselheiro político em uma das cortes mais perigosas da história. Epicteto foi escravo antes de se tornar filósofo. Esses homens enfrentaram incertezas imensas, mas eles haviam treinado suas mentes para não serem paralisados pelo medo. Eles agiam apesar da incerteza, tomavam decisões sem garantias, avançavam mesmo quando o resultado era desconhecido. E é exatamente isso que te torna livre, a capacidade de agir apesar do medo, de viver apesar da incerteza. Aqui vai um exercício transformador. Toda vez que você pegar-se com medo do futuro, mude a pergunta. Ao invés de "e se tudo der errado", pergunte "e se tudo der certo?" Melhor ainda, "e se o processo de lidar com o que vier me transformar em alguém melhor?" Porque a verdade é que você não sabe o que o futuro reserva. Ninguém sabe. Então, se você vai especular se sua mente vai criar cenários, por que sempre escolher os piores? Por que não equilibrar com os melhores? Ou melhor ainda, por que não simplesmente parar de especular e focar no que você pode fazer agora para criar o melhor futuro possível? Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, amor ao destino. Não era sobre gostar de tudo o que acontece, mas sobre aceitar completamente a realidade. Aceitar que o futuro vai se desdobrar como vai, se desdobrar, independente do quanto você se preocupe. E então escolher não desperdiçar o presente em ansiedade inútil. É uma forma de rendição, mas não de derrota. É a rendição da necessidade de controlar o incontrolável. É a paz que vem de soltar o que nunca foi seu para segurar. Vamos ser honestos, aplicar tudo isso não é fácil. Seu cérebro foi programado para se preocupar, e reprogramá-lo requer prática constante. Você não vai ler este vídeo e amanhã acordar sem medo do futuro, mas pode
começar hoje a treinar. Pode começar a perceber quando sua mente viaja para o futuro e trazê-la de volta. Pode começar a questionar seus pensamentos catastróficos. Pode começar a focar no que está sob seu controle. E com o tempo, com a prática diária, aquele medo paralisante vai diminuindo. Não desaparece completamente, porque você é humano, mas perde aquele poder absoluto que tinha sobre você. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como se estivesse conversando consigo mesmo, lembrando-se dos mesmos princípios repetidamente. Por quê? Porque ele também esquecia. Ele também se pegava preocupado com o futuro. Ele também precisava se lembrar constantemente de voltar ao presente. Se o imperador de Roma, um dos homens mais poderosos do mundo, praticante dedicado do estoicismo, precisava desses lembretes diários, você também vai precisar. E tudo bem. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. É sobre ser um pouco melhor hoje do que você foi ontem. Então, aqui está o que os estoicos realmente ensinam sobre o medo do futuro. O futuro não existe, só existe agora. E neste agora, você tem tudo o que precisa. O futuro que você tanto teme pode nunca chegar. E se chegar, você lidará com ele quando chegar, com os recursos que terá naquele momento. Sofrer agora por algo que ainda não aconteceu é multiplicar desnecessariamente seu sofrimento. É viver o problema 1000 vezes na imaginação, ao invés de uma vez na realidade. Você não pode controlar o que virá, mas pode controlar como vive. Hoje, pode escolher estar presente. Pode escolher confiar na sua capacidade de lidar com o que vier. Pode escolher não deixar que medos imaginários roubem sua paz real. Espero sinceramente que esta mensagem tenha acendido uma luz sobre como você tem lidado com o medo do futuro. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque isso mostra coragem. Mostra que você quer viver melhor, com menos ansiedade, com mais presença. E isso já é metade do caminho. A outra metade é praticar, é aplicar esses princípios estoicos quando o medo bater à porta. É se lembrar repetidamente de que o único momento que realmente existe é agora. Se este conteúdo fez sentido para você, se essas verdades estoicas ressoaram, deixe nos comentários apenas uma palavra: presente. Assim eu sei que você entendeu e está pronto para começar a viver mais no agora e menos no medo do amanhã. Se ainda não está inscrito no canal, junte-se a nós nessa jornada de sabedoria estoica. Toque no sininho para receber os próximos conteúdos que vão continuar te ajudando a construir uma vida com menos medo e mais liberdade. Até a próxima. E lembre-se, o futuro que você teme talvez nunca chegue, mas o presente que você está desperdiçando em preocupação, esse sim, está passando agora.